Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou entrevistar o Bruno e ele vai contar tudo pra gente de como é ser professor de college no Canadá. Se você quer saber tudo sobre isso, vem com a gente. Roda. Gente, se você está muito curioso para saber como que o Bruno conseguiu a oportunidade de dar aula aqui no Canadá, já se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Primeiro, eu gostaria de pedir para o senhor se apresentar, seu currículo acadêmico e experiência profissional do Brasil. Eu sou formado em design gráfico, um bacharel em design gráfico pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Depois, nos anos de 2010 e 2011, eu cursei uma pós-graduação em gestão do design pela Universidade Federal de Santa Catarina. Na sequência, em 2012, em 2011 eu apliquei, em 2012 fui aprovado para o programa de mestrado, programa de pós-graduação em design e expressão gráfica, também da Universidade Federal de Santa Catarina, para o mestrado. Inicialmente na linha de gestão do design, depois eu mudei para a linha de design hipermídia. E esse título foi concluído em julho de 2014. Essa é a parte acadêmica. Na parte profissional, então, eu atuei como estagiário de design desde 2006. Foi quando eu comecei a trabalhar como estagiário numa empresa de joias lá em Florianópolis. E aí teve diversas experiências. Foi nessa, eu fiquei mais ou menos um ano. Depois eu trabalhei num empório de produtos naturais, também como estagiário de design, fazendo comunicação interna. Depois eu consegui um emprego numa gráfica expressa como arte finalista, assim, fazendo um monte de coisa, banner, outdoor, buzzdoor, cartão de visita, flyer, folder, arte pequenininha, assim. Trabalhei também um tempo como, não dá para chamar de web designer, mas eu atualizava o site de uma organização não governamental que chamava Barca dos Livros, lá na Lagoa da Conceição. Foi muito legal, trabalhei lá durante 6 meses, era uma vez por semana, muito legal o programa. Aí, depois que eu me formei, eu trabalhei como arte finalista numa empresa de comunicação visual. Eles faziam marketing de produtos dentários. Aí fui trabalhar numa outra empresa chamada Softplan, que é bem grande, bem conhecida, eu acho que até a nível nacional, assim, como designer de interface, criador de conteúdo lá dentro também, de materiais internos, durante um ano e pouco. Em 2012, surgiu um processo seletivo simplificado na Universidade Federal para professor das disciplinas de ilustração digital e tratamento de imagem. Eu apliquei para fazer a prova, fiquei em segundo, aprovado, e aí 4, 5 meses depois eu fui chamado para trabalhar lá, professor. Então a minha primeira experiência como professor foi já na Universidade Federal, que foi muito legal. Foi no meio do programa do mestrado, eu trabalhei na UFSC por um ano, e aí nesse meio tempo a Nath me ajudou e conseguiu descobrir outros cursos de design na Grande Florianópolis. Aí trabalhei como professor na IESFASC, que era o Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis. Trabalhei durante 6 meses, dei aula no Bardal também, Faculdades Bardal, que foi uma parte da minha formação acadêmica. Eu trabalhei também na Faculdades Energia, que é de ensino superior também, né, do Sistema Energia de ensino. A empresa que eu mais trabalhei lá foi a Universidade do Vale do Itajaí, que é a Univale. Fui o primeiro professor contratado para o programa de design de jogos e entretenimento digital. Era um curso novo que estava sendo implementado na unidade Ilha. E ali, quando eu entrei, eu passei a dar aula também nos cursos de design de jogos, design gráfico, design de interiores, fotografia, pós-graduação de ilustração também. Foi um período bem legal. Foi uma empresa que eu trabalhei mais tempo até hoje e talvez a minha favorita até o momento. Assim, trabalhei bastante lá, consegui virar professor titular, com carga horária cheia. Fui também coordenador de laboratório lá do design de jogos e acho que no Brasil é isso. Isso foi então entre 2012 e 2016. A parte de docência, onde eu já passei a atuar como professor. 3 anos e meio, então, de docência. Eu acho que você esqueceu de alguma aula de pós-graduação que você deu.
Eu dei aula também na Estácio de Sá, numa pós de jornalismo. Eles tinham uma disciplina de gamificação, onde eles tinham que trabalhar essa parte de marketing e assuntos gamificados. Foi bem bacana. Acho que agora deu tudo. Gente, então, olha, já temos um vídeo pronto, de tanto que o Bruno falou. Desculpa, talvez tinha que ser mais resumido, né? Mas enfim. Não, mas só pra, né, resumir pra vocês. O Bruno, desde a graduação, tem conseguido uma experiência como designer gráfico. Tem feito mais especializações, vamos dizer assim, né? Ele também fez um curso no Senac de web design. Foi. Então, tem bastante estudo e muitas tentativas de experiência prática também já no Brasil. O que te levou a vir para o Canadá? O que me levou a vir para o Canadá foi a possibilidade de fazer um doutorado. Vamos lá. No Brasil ainda a gente conversava que a minha carreira, o maior salto que eu poderia dar na minha carreira seria me tornar um professor a nível público, então ou na esfera estadual ou na esfera federal, preferencialmente na federal. E lá eu cheguei a prestar um concurso ainda para a Universidade Federal para professor titular, quando eles ainda aprovavam professores que tinham apenas graduação. Depois o programa passou a aprovar apenas candidatos que já tinham doutorado, então seria um caminho natural. Tem um programa de doutorado lá na Federal, mas eu gostaria de explorar uma alternativa internacional. Acho que eu sempre quis morar fora do país e o doutorado surgiu como uma alternativa de, poxa, quem sabe com o doutorado a gente tem um motivo a mais para ir morar, né, fora do Brasil. E acabou que o Canadá apareceu no meio do caminho. A gente já contou essa história em alguns vídeos, né, que você pode ver nesta playlist aqui. A gente já falou um pouco sobre isso, mas acabou que apareceu meio que automático. A Universidade Concórdia, o programa que eles tinham e tal, alguns laboratórios, e quando a gente viu era o Canadá o destino. E como é que iniciou a sua experiência na área no Canadá? Como professor. Você pode falar como professor ou o que levou você a buscar também como professor? Quando a gente chegou, eu ainda tinha um pouco de receio de aplicar para vagas de docência aqui, porque não me sentia preparado para dar aulas em inglês, e muito menos em francês. Com apoio e amor e insistência da parte da Nath, ela falou, não, mas esse é o seu currículo é baseado nisso. E acabava que, quando eu ia aplicar para outras vagas de emprego, o meu currículo demonstrava que eu já estava cursando um doutorado, que eu já tinha toda essa experiência de docência, e aí era uma coisa assim, que para vagas menores ou vagas mais básicas, eles consideravam um currículo super qualificado. Mas para vagas de docência, eu não tinha experiência no Canadá, então eu ficava nesse limbo, né? Não era aceitado em nenhum lugar nem outro, e além da limitação de não poder trabalhar como designer gráfico mesmo. Eu achei que seria mais fácil conseguir uma vaga part-time, ou seja, 20 horas por semana, mas não foi o caso. Numa das conversas com um dos meus supervisores do programa, ele me disse que eles iriam separar para mim uma disciplina na Concórdia, que era nova, chamada Information Design, que seria design de informação. Me perguntaram se eu teria vontade, e aí eu não tinha como dizer não tinha esse medo de, meu Deus, será que eu vou conseguir? Não, vamos pegar. Isso foi no ano de 2017. Era para dar aula no termo do outono, ou seja, de setembro a dezembro daquele ano. Um salário muito bom, uma aula por semana, de um bloco de 4 horas, nas quintas-feiras à noite, para a turma da graduação, né? Eles chamam aqui de undergrad, quando você ainda não é graduado. E foi muito legal porque eu pude montar o curso do jeito que eu quis. E foi assim que surgiu a primeira oportunidade de dar aula de fato aqui no Canadá. Então foi um convite dos meus supervisores que sabiam que eu tinha necessidade de conseguir fontes de renda, e eu tinha essa experiência como professor, né? Apesar de eu nunca ter dado aula em inglês, seria uma oportunidade para começar a fazê-lo. Então, quando surgiu essa oportunidade de dar aula, eu peguei, nossa, a primeira aula foi assim, com gota de suor escorrendo debaixo do braço, era, né, muito assustador, mas quando você vê, você está falando e as pessoas, né, te ajudam muito bem, mas enfim, foi assim que começou a primeira oportunidade, um convite dos meus supervisores de programa.
Quanto tempo demorou para essa oportunidade surgir desde que você chegou no Canadá? Bom, o convite eu acho que ele foi feito mais ou menos em maio de 2017, então foi menos de um ano, se a gente for colocar assim, que o convite foi feito, mas para eu começar de fato foi 1 ano e 2 meses, dá para dizer assim, né? Então demorou 1 ano, mas eu já tinha aplicado para vagas de professor, tinha sido aprovado para dar aulas. E na hora de começar, tinha inconsistência, tipo assim, da minha permissão de estudo, que me deixava trabalhar 20 horas por semana e o local queria que eu desse aula 30 horas por semana. E aí, quando eles conseguiram, na primeira vez, fazer uma adaptação, não, nós vamos adaptar porque achamos que você vai se encaixar no nosso programa para 15 horas por semana e vai dar mais aulas, não fechou turma. Foi bem estressante. Então, é interessante porque eu quase que comecei a dar aula nos primeiros 4 meses aqui. Já ia, tipo, engatar um baita salário. Era, assim, na casa dos $50 a hora. Se você não sabe o que significa, tenta procurar por aí, conversar com amigos que você sabe que moram no Canadá. O salário mínimo está em torno de $15 por hora, para você ter ideia. Então, é assim, 3 vezes... 3 vezes e meia, quase. E isso é bastante coisa para o Canadá, porque no Canadá, no geral, as pessoas ganham mais próximo do salário mínimo, a maioria das pessoas, do que mais do que salário mínimo, assim. Eu queria convidar vocês para comentar aqui embaixo se vocês querem saber 5 coisas que ninguém te conta sobre trabalho part-time por causa do visto de estudante. Gente, então só para vocês verem que só a experiência do Brasil já iria contar. Porém, a gente percebe aqui que ter experiência é algo muito importante. Eles não costumam dar oportunidade para você ter a sua primeira experiência aqui. Eles já querem a pessoa prontinha com a experiência. E apesar do Bruno ter falado que não se sentia bem e confortável com o inglês, todas as entrevistas ele recebeu elogios, até porque estamos no Quebec, né, gente? Então, o nível de inglês aqui não é dos mais perfeitos, vamos dizer assim. Não é todo mundo que tá afim de trabalhar em inglês também. E, enfim, o Bruno tem uma excelente comunicação em inglês. Esse assim, só a experiência do Brasil, só vou colocar umas aspas nisso, porque, assim, é óbvio que você pode estar dando uma aula aí na sua área, qualquer ela que seja, tá? Se você já é professor no Brasil, já foi professor no Brasil e tem interesse em trabalhar como professor aqui, a sua experiência do Brasil vai contar para eles, sim. Mas eu acho que, se não ficou claro ainda, o teu idioma tem que ter um mínimo aceitável para você poder ser capaz de ministrar uma aula, tá? Então, fazendo as entrevistas que eu descobri que eles me falaram assim, não, você tem inglês suficiente para conduzir uma aula. Então, beleza, né? Talvez eu tenha francês suficiente para conduzir uma aula também, né? Vai saber, não me coloquei. E isso é importante, tá? Não adianta pensar, e acho que isso vale para qualquer área, que é só se jogar aqui, salvo áreas de programação, talvez que é uma linguagem própria, mas você vai ter que ter o seu dia a dia, e dar aula é isso, é você comunicar para os alunos, então você tem que ter o mínimo de entendimento, tá? Então, assim, claro, a sua experiência do Brasil conta, mas tenha o inglês / francês / língua de onde quer que você esteja indo, fiadinha também, né? Um mínimo aceitável para poder conduzir uma aula. Quais são os pré-requisitos para ser um professor de college e de universidade aqui no Canadá? Bom, vamos lá. Eu vou falar da área do design porque, abrindo um parênteses aqui agora, tem algumas áreas mais específicas, principalmente áreas da saúde e áreas de engenharias, tem algumas licenças especiais que você tem que fazer, tipo alguma prova, algum teste daqui para dizer que você sabe das regras, noções e leis daqui. Dito isso, depende da onde você vai aplicar. Então, por exemplo, para um college, no mínimo graduação, tem que ter um título tipo um bacharel ou uma licenciatura, tá? Tem que ter alguma coisa equivalente a isso. Não pode ser uma formação puramente técnica. Eles têm que ver, vamos botando em tempo que você fez uma formação que tem uma duração mínima de, sei lá, 3 a 4 anos. Então tem que ter essa titulação. Isso é o básico. É óbvio que se você tiver graduação, especialização, mestrado, você já vai somando pontos diante deles, né? Eles vão entender que você tem um preparo maior. E a experiência pode contar também nesse sentido, se você já tem uma experiência com docência. Eu dei aulas também num sistema que é muito conhecido aqui, que se chama Continuing Education, que é como se fosse uma formação continuada para qualquer faixa etária. Então, seja alguém que já fez uma formação mínima e quer continuar aprendendo alguma coisa, seja alguém que já tem uma formação grande e quer também
também aprimorar algum conhecimento, são conhecimentos mais técnicos, menos teóricos. Então eu dei aula de software, de Photoshop e Illustrator num college em Montreal chamado Dawson College, e lá, basicamente, se você domina o software e tem condições de dar uma aula, já é o suficiente. Nesse aí eu vou dizer que eu dei um pouquinho de sorte, talvez, porque o meu currículo chegou na mão da pessoa certa. Eu tinha aplicado para uma outra vaga e acabou que o meu currículo voou ali na mesa da pessoa certa, e é óbvio que no meu caso, como já tinha a experiência de docência e quando apareceu essa vaga eu já tinha dado 4 meses de aula na Concórdia, então já tinha uma experiência a mais. Isso é óbvio que foi como eles chamam aqui, um plus, assim, né? A priori, vamos lá, para college então é isso. Uma educação continuada tem que saber dominar o assunto e ter a condição de passar. Na universidade já é mais parecido com o Brasil. Para aplicar para uma vaga permanente tem que ter doutorado. A maioria delas vai exigir assim o título de PhD, você vai ter que ter pesquisa, né, um histórico de pesquisa. Claro que um currículo com áreas de ensino vão ser bons, né? Isso eu sei pelas vagas que eu já vi, mas para vagas de professores part-time, mesmo em universidades, não é tão obrigatório assim ter o doutorado. O mestrado já conta muito bem, mas às vezes até a graduação conta. Essas vagas de universidade é bem interessante, por volta de abril, maio, eles abrem os chamados para os 2 próximos semestres, ou seja, para o outono e inverno seguintes. E aí todas as universidades do Quebec assim vão ter um caminhão de vagas lá em diversas áreas, que são disciplinas que os professores titulares não ministram, que já tem, né, que eles já têm uma carga X acumulada, e aí você pode ir lá e aplicar para quantas você quiser. Vai passar por um processo de entrevista, vai passar por toda uma análise de currículo e tal, e aí você pode conseguir aquela vaga, e aí é mais ou menos assim, você pode ir renovando aquela posição part-time, né? E às vezes o próprio departamento já te convida para continuar dando aula. Então são professores geralmente que atuam na área profissional e gostam de dar essa aula porque é uma remuneração muito interessante, assim, né? Então ali essa titulação menor também já funciona. Eu só queria pontuar que, assim, mesmo do que a gente vê, né, dos professores da Concórdia, tem professor que é titular que não tem doutorado, mas é a questão, assim, de competitividade, né? Quanto mais você tiver diplomas nessa área da docência, mais vai ser o seu diferencial e em algum momento isso vai afetar o seu salário também. Gente, eu vendo o Bruno falar, eu vejo assim, a gente tem conteúdo para uns 10 vídeos pelo menos, e para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ser um pouco mais objetiva com algumas perguntas e vocês comentem aqui embaixo o que mais que vocês gostariam de saber a respeito, porque tem muita coisa mesmo pra falar. E já dê o joinha se esse vídeo ajudou você e já compartilhe com seu amigo que tem interesse na área da docência aqui no Canadá. Uma das perguntas que surgiu no Instagram foi se você precisou validar o seu diploma de alguma maneira para conseguir ser professor no Canadá. Não. O que eu precisei ter era uma tradução juramentada dos meus diplomas e felizmente eu já tinha por causa da aplicação para o doutorado, né? Então, mas é um passo importante que você já pode fazer no Brasil. Pegue os seus diplomas, tem que ter uma versão em inglês do seu currículo e faça traduções juramentadas, né? Guarde as cópias e tal, eles precisam averiguar. O que acontece no emprego que eu tenho hoje é que eles fizeram uma análise da minha titulação, esses documentos foram analisados internamente pelo college e eles me colocaram numa escala. É um sistema bem complexo, tá? Tem 2 tabelas, tem uma tabela com 2 eixos assim, aí os anos de escolaridade versus a titulação que você tem vai te colocar numa célula lá que indica o teu código de posição e isso impacta diretamente no teu salário anual. Então eu caí no mestrado com tantos anos lá de estudo, mas nossa, é bem complexo. Aí depois eles mandaram os meus documentos para o Ministério da Educação do Quebec avaliar e ver em qual dessas posições eu estaria de fato. Quando voltou, aí felizmente eu subi algumas posições, então eu recebi retroativo pelo período que eu estava recebendo menor. Eles fazem tipo uma colocação de segurança, assim, a gente vai colocar você um pouco menor porque é preferível colocar no menor agora para depois pagar o retroativo do que assim, não, então tá, eu acho que vai ser isso aqui, aí depois o Quebec te avalia menor, você vai ter
ter que devolver o dinheiro, né? Ou vai ter que receber menos durante o próximo período. Mas isso só aconteceu para esse seu trabalho full-time Só. que fechou o visto. Então, Isso. todas as outras experiências com o Nenhuma professor não precisou de absolutamente Não. nada, né? Não precisei revalidar diploma, essas coisas, não precisou nada. Gente, eu acredito que a gente tenha respondido todas as perguntas que vieram pelo Instagram. Se vocês ainda não nos seguem lá, vão lá seguir, que vocês conseguem ter uns spoilers dos vídeos que vão aparecer por aqui e participar dos assuntos que nós vamos criar. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo o que mais vocês querem saber sobre esse assunto. Dê o curtir, compartilhe com seus amigos. Se inscreve no canal. E ative todas as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.